Olá, sejam todos bem-vindos de volta ao nosso treinamento de formação de auditores internos com base na ISO 19011-2018, diretrizes para auditoria de sistemas de gestão. Estamos aqui agora iniciando o módulo 6. Nesse módulo nós vamos tratar de aspectos comportamentais. Aspectos comportamentais muitas vezes podem comprometer todo o resultado de uma auditoria. Não adianta o auditor ele programar a auditoria, ele fazer um bom plano de auditoria, se no momento da auditoria ele tem um comportamento que compromete o resultado da auditoria. Nós já falamos aqui que o auditor não faz juízo de valor, o auditor ele tem que buscar evidências que confirmem que os critérios de auditoria são atendidos, né? Então as famosas evidências objetivas. Só que no meio de tudo isso, no processo da auditoria, existe a interação entre auditor e auditado, né? Existe a entrevista, existe a comunicação. E o aspecto comportamental muitas vezes pode comprometer todo o resultado da auditoria. Tá? Vamos dar uma olhada então o que nós consideramos, o que nós temos aí como dicas aí para os auditores de como se comportar, né, de quais comportamentos ele pode se deparar com os auditados. Bom, quando falamos de aspecto comportamental, a gente, primeira coisa, tem a expectativa que o processo de auditoria, quando o auditor está chegando na empresa, ele é bem recebido, está todo mundo contente, alegre. Oh, que bom que você chegou, né? Você veio aqui para nos ajudar no processo de auditoria. Só que, na realidade, não são todos os auditados que estão eufóricos com a vinda, com a presença do auditor. Eu digo sempre, né, em todo o treinamento que eu estou falando de formação de auditores, nós auditores nunca sabemos a pressão que existe do lado do auditado. Então nós não sabemos o que foi comentado com o auditado às vésperas da auditoria. O que o chefe do auditado, né, o que o supervisor, o gerente, o coordenador, enfim, a cadeia hierárquica, né, o que ele foi comentado com o auditado, a pressão que ali existe. Então o auditor, quando ele vai para a auditoria, por mais que você no dia a dia divida um ambiente de trabalho, divida uma mesa de trabalho com o auditado, no dia da auditoria você é o auditor. E ali, dependendo do que é colocado, a pressão que é colocada em cima do auditado, aquilo que é um relacionamento, uma relação, vamos dizer assim, amigável no dia a dia, ela tem uma outra perspectiva no dia da auditoria. O auditado pode estar ameaçado, o auditado ele pode muitas vezes ali, infelizmente não deveria ser assim, mas muitas vezes acontece que o auditado tem até o seu emprego colocado em risco em virtude do resultado de uma auditoria. Então não tem como nós auditores esperarmos que o auditado esteja lá nos recebendo de braços abertos, nos recebendo ali, falando, vem cá, vamos me ajudar e tudo mais, né? Não estou falando que isso é uma regra geral, que isso é uma condição que sempre vai acontecer. Sim, existem auditados que entendem o processo da auditoria como algo que vai agregar valor, o processo da auditoria como algo que vai contribuir na melhoria. Então ele tem esse conceito, mas isso são raras as exceções, é muito pouco realmente que nós nos deparamos no dia a dia. Bom, o auditor, enquanto falando de aspecto comportamental, então em toda circunstância, toda, aqui não tem, se for assim, faça isso, se for assim, faça assado, não. Em toda e qualquer circunstância, sempre, calma e educação. Então o auditor ele não pode entrar na pilha do auditado. Ele não pode se deixar levar pela provocação do auditado, que muitas vezes pode acontecer. Ele não pode se deixar levar pela ameaça do auditado. Né? Existe uma coisa dentro do processo da auditoria que nós chamamos de aborto da auditoria, ou abortar a auditoria. Então, se o auditor ele percebe, ele entende ali que o
processo auditoria, o programa da auditoria, a auditoria como um todo, está comprometida, em virtude até mesmo de comportamentos do auditado, ele pode abortar e interromper a auditoria. Falou, opa, peraí, vamos parar por aqui. A auditoria não está lá para caçar encrenca, não está lá para brigar, não está lá para caçar briga, não está lá para procurar erro, para colocar dedo na ferida. A auditoria é um exame sistemático que busca coletar evidências objetivas de que os critérios da auditoria estão atendidos. Ponto. Então, né, diz a máxima aí, né, os antigos falavam muito isso, né? Quando um não quer, dois não brigam. Então, se o auditado tá lá, não está interessado, não está querendo, não quer auditoria, ok. O auditor ele pode chegar lá e falar, então vamos interromper por aqui. Agora, se aquele não é o posicionamento da empresa, da organização que está sendo auditada, então ela vai tomar as devidas ações junto ao auditado e falar, peraí, não podemos interromper. Vamos dar continuidade à auditoria. Mas o auditor ele não pode entrar na pilha do auditado. Ele não pode querer responder o auditado, né? Muitas vezes alguns podem falar, mas vou responder à altura, né? Quem é ele para falar assim comigo? Então, o auditor ele tem que se manter sempre, em qualquer circunstância, calma e educação. Então, o auditor ele tem que ser também pontual, tem que ser preciso, estar preparado, né? Preparado mesmo, preparado para se deparar com pessoas que estejam agressivas, que não queiram auditoria, que queiram te atacar, que queiram ofender, que queiram criticar o processo da auditoria. Então tem que estar preparado. Faça concessões, né? E fazer concessão não é se deixar intimidar. Então, por favor, não é se deixar intimidar. Fazer concessão é quando você percebe que uma determinada evidência, coleta, de repente está demorando um pouco mais, eu preciso buscar aqui, preciso pegar ali, me dá um tempo aqui, né? De repente o auditado está nervoso, está tenso, tá? E parece que a gente vive hoje, é tão popularizado o processo de auditoria que parece que tem pessoas que ainda vivem há 20, 30 anos atrás, onde você falava de auditoria, a pessoa passava mal, né? A pessoa se desesperava, né? E hoje não, né? Hoje parece que isso é algo mais natural, mas ainda existem ainda pessoas auditadas ainda que elas ficam nervosas. Então o auditor tem que entender e fazer concessão. Fazer concessão não é passar a mão na cabeça, fazer concessão não é se deixar intimidar, fazer concessão não é fingir que não está vendo determinada coisa, não é nada disso, tá? Seja honesto, então o auditor tem que ser honesto. Independente dele estar auditando alguém que ele se relaciona muito bem, que ele tem aí uma proximidade, que ele tem lá um grau de amizade até mesmo fora do relacionamento empresarial, fora do relacionamento do dia a dia de trabalho, no momento da auditoria ele é o auditor, então ele tem que ser honesto. Olha, meu amigo, desculpa, eu sei que a gente sai daqui, nossas famílias se encontram, se conversam, mas isso daqui não está atendendo o que se espera. Então aqui existe uma não conformidade, eu tenho que ser honesto. Da mesma forma, o auditor, quando está auditando alguém onde ele tem algum tipo de rusga, onde ele, de repente, ele não tem um relacionamento assim tão muito próximo, que eu vou chegar lá agora e começar a caçar pelo em ovo, caçar problemas. Não, o auditor tem que ser honesto. O auditor tem que ser determinado, decisivo, direto. O auditado vai questionar, pode rebater, não concordar, gritar, espernear, ameaçar. Agora, o auditor, se ele está convicto de que ali existe uma falha, existe um problema, ele tem que ser determinado, decisivo e direto. O auditor não tem que ser dispersivo, tá? Porque tem auditados que se preparam para tomar tempo do auditor, para dispersar o auditor. Começam a apresentar coisas mirabolantes para o auditor se empolga, então dispersa, sai do foco da auditoria. O auditor não pode ser dispersivo. Não faça da auditoria uma viagem de turismo. Então você está indo para auditar. Vamos imaginar que você está auditando um fornecedor da empresa e esse fornecedor seu está lá na costa do Sauípe. Opa, vou fazer uma auditoria. Todo mundo quer auditar na costa do Sauípe. Vou fazer uma auditoria na costa do Sauípe. Eu vou chegar lá e na auditoria já fico ansioso esperando que hora que termina a auditoria, né? Até que hora tem sol aqui, será que eu consigo ver alguma coisa, será que eu consigo conhecer as belezas? Opa, né? Você vai ficar focado
em querer fazer uma viagem de turismo e esquece do processo da auditoria. Pô, mas nunca tive oportunidade de viajar, de conhecer a Costa do Sauípe, né? Vou aproveitar agora, será que eu não posso? Então, assim, combina de repente com a empresa, com quem você representa, ou com o fornecedor. Ah, vamos marcar a auditoria em um final de semana, ou numa sexta-feira, e aproveito e fico, né? Olha, vou voltar no domingo, fico sábado, fico metade do domingo lá e conheço, né? Mas durante a auditoria você faz a auditoria, tá? Em caso de dúvida, esteja preparado para retornar na área. Então foi lá, né? Nós falamos no módulo passado de tomar notas. Anotei algo errado, anotei algo que agora está conflitante, né? O auditado de repente fala que é X e eu anotei Y. Opa, peraí, né? Então, vamos lá, vamos voltar lá, vamos ver se eu anotei errado realmente, né? Confirma, né? Não aceita como verdade absoluta nem o que você escreveu e nem o que o auditado está te falando se não houver a confirmação. Tem habilidade para dispensar acompanhantes ou guias desnecessários. A auditoria ela é uma coisa que é tensa por natureza. Então você imagina o auditado que já está tenso, está nervoso, pressionado e de repente tem uma turma ali de 5, 6 pessoas em volta do auditado. E aí? Pô, peraí, vai ficar mais nervoso, não vai conseguir aquilo que ele faz todo dia. Ele não vai conseguir te demonstrar. Então o auditor tem que ter habilidade, falar, deixa ele fazer, não precisa ficar todo mundo em volta, né? Não precisa ficar muita gente aqui, né? E principalmente o auditor tem que ter empatia, né? O auditado tem que entender que o processo da auditoria ele vai fluir de uma forma natural, né? E não vai nem perceber que ali é uma auditoria, que ali alguém está precisando confirmar algo que tem que ser feito, se está feito de acordo com o critério, com os requisitos. Então o auditor ele tem que ter empatia. O auditor não pode ser antipático. Porque da mesma forma que o auditor ele pode interromper, abortar uma auditoria, o auditado tem o mesmo direito. Ele pode falar, não, cara, não estamos aqui para sofrer, não estamos aqui para passar por isso e vamos interromper o processo da auditoria. Então o auditor ele tem que ter empatia. Agora eu vou trazer alguns aspectos aí que vocês podem se deparar no dia a dia da auditoria, né? A conduta do auditado. Então tem aquelas condutas que desperdiçam tempo. Lembrando, falamos também no módulo anterior, no módulo 5, né? Que o auditor ele tem um programa, um roteiro da auditoria para ser cumprido, e ele não tem tempo. Ele não tem tempo para desviar em nada. Só que o auditado sabe disso e às vezes tem conduta para desperdiçar tempo. Tem aquele auditado que ele age como político, né? Nunca responde o que você está perguntando. Tem auditado que a gente brinca que ele parece um showman, né? Ele dá um show com a apresentação, slide, multimídia, vídeo, né? E começa a te apresentar fugindo, tomando tempo, fugindo do objetivo da auditoria. Tem auditado que é um guia turístico, né? Geralmente convida o auditor para ir conhecer o melhor restaurante da região. E normalmente isso não fica tão perto, né? Fica numa outra localidade, fica numa outra cidade, em algumas situações. Então tá lá, né? Quer apresentar de tudo para o auditor e aí o auditor programa a sua auditoria. Olha, o intervalo de almoço é de 1 hora e fica 2 horas. Né? Você tomou 1 hora do tempo da auditoria. O auditado que se comporta como um atrasadinho, né? Ele procura chegar propositadamente, né? De forma proposital, atrasado, quebrando o cronograma planejado da auditoria. Tem o auditado que se comporta como esquecido, né? Nunca tem a documentação necessária acessível, sempre precisa buscar no outro setor. Então o auditor precisa se deparar com isso e vou, peraí, né? Mas nunca está aqui, nunca está. Vamos auditar no outro setor. Se é lá que ficam as evidências, vamos para lá então. O executivo, né? Então a gente fala que ele permite ou facilita, né, que a auditoria seja frequentemente interrompida. Então sempre toca um telefone, sempre toca o celular, é uma mensagem, é algo urgente. Então, de novo, o auditor, ele se deparando com esse cenário, ele pode falar, então vamos parar por aqui, vamos interromper, não vou auditar o teu processo, não vou auditar o teu setor e vou deixar relatado lá no relatório da auditoria o que está acontecendo. Falar, olha, não foi possível concluir porque o auditado sempre estava sendo interrompido, sempre tinha, né? Ou seja, o auditor está sendo profissional. Você não quer que a gente conduza o processo ou conclua o processo da auditoria, não concluímos, só que eu vou deixar claro no relatório. Né? Pode ter certeza que você falando isso, na hora o telefone não toca, na hora ninguém mais interrompe, por quê?
A não ser que realmente ele não queira a auditoria e a empresa, o cliente da auditoria, né, a empresa a ser auditada, ela confirme isso, ela concorde com tudo isso, né, e ele vai na hora, opa, não, peraí, vamos parar com isso daqui. Tá? Condutas que visam desestabilizar o auditor, né, tirar o auditor do prumo, vamos dizer assim. Provocações. Então, o auditado procura menosprezar o trabalho do auditor através de intimidação, de pressão. Em algumas situações, enquanto auditor, nós vamos auditar alguém que está na hierarquia da organização, lá no meu organograma, muito superior. Mas lembre-se, ali não é uma medida de força, né, que é melhor quem é pior. Você é auditor, a outra parte é auditada. Né? Então o auditor, o auditado ali, ele pode muitas vezes menosprezar o trabalho do auditor, fazer intimidações, então o auditor tem que saber lidar com isso. Barreiras de linguagem. Né? O auditado procurando utilizar uma linguagem altamente especializada, impedindo e inibindo o correto encadeamento do auditor. Tá? Então o auditor ele tem que, muitas vezes ali quando ele vai auditar, por isso que a gente fala muito da figura do especialista, se ele não tem domínio do tema, do assunto, do processo, não tem experiência, leva um especialista. Caso contrário, né, o auditado, percebendo que você não tem muita familiaridade, vai usar de um techniquez ali, né, de um assunto técnico ali, muito aprimorado, que você não vai entender. Tá? Aí tem a questão da verborragia. Né? O auditado tenta dominar a auditoria. Então ele tem um volume excessivo de explicações, argumentação, não dá margem para a interrupção do auditor. Então, assim, o auditor tem que ouvir mais do que falar durante a auditoria? Sim, mas ele tem que ouvir aquilo que ele precisa ouvir que vai contribuir com o resultado da auditoria. A gente comentou também em módulos anteriores, né? O auditor ele tem que ir para a auditoria sabendo o que esperar, sabendo o que ele procura lá. E aí vem o auditado querendo dar uma série de explicações, então o auditor tem que ter habilidade de chegar ali e falar, oh, legal, bacana, uma outra hora podemos ver isso, mas vamos voltar aqui para o foco da auditoria, porque eu tenho um tempo para cumprir esse negócio. Então, para alcançar os objetivos, o auditor sempre se reúne primeiro com o representante do setor, até por uma questão de respeito, né, ao processo. Não adianta você chegar lá no processo de auditoria, o Jailson lá, de repente é um gerente do setor, e você já vai direto lá no auditado, do subordinado do Jailson, nem fala com o Jailson, nem explica para o Jailson qual é o objetivo da auditoria. O Jailson vai se sentir ofendido, o Jailson vai se sentir afetado, ofendido, atacado, vai como assim, se invade o meu espaço, não fala comigo, já vai falar com o meu subordinado. Então sempre vai lá e procura o representante do processo, do setor, o responsável que está ali naquele momento. Ele com certeza vai te encaminhar aí aonde você vai conduzir o processo da auditoria. Sempre fala com quem desempenha a tarefa. Então não adianta eu querer entrevistar o João se quem faz é o Paulo. Vamos falar com o Paulo. Explique o objetivo da visita, né? Para que serve aquela auditoria? Lembra lá do programa da auditoria, lá no planejamento da auditoria? Qual que é o objetivo? O que você está esperando daquela auditoria? Seja calmo, educado, seguro. Nunca fala baixo e também nunca parece superior. Você tem que tentar criar um nível de comunicação onde o auditor e o auditado fiquem nesse mesmo nível. E fale de maneira clara e cuidadosa. Aqui também vale a questão da verborragia, né, de explicações ou de uma linguagem rebuscada. Então o auditor ele tem que falar claro e cuidadosamente. Entrevistas são os meios importantes de coletar informação, portanto, devem ser conduzidas de forma a se adaptar à situação e à pessoa entrevistada. Então, auditores, nós precisamos entender o cenário, entender como que o auditado se sente confortável em se comunicar e nós nos adaptarmos à situação e não o contrário. Lembre-se, o auditor ele está indo num processo que não é o dele, ele está indo por algo desconhecido, ele está indo lá para buscar evidências de conformidade. Então, quem tem essas evidências? Quem que vai fazer, que vai facilitar essa comunicação? O auditado. Quem está interessado na comunicação? O auditor. Então ele tem que se adaptar ao cenário, adaptar à situação do auditado. O auditor ele tem que usar todos os seus sentidos ao conduzir uma auditoria.
Então a gente tem que manter olhos e ouvidos abertos. O auditor tem que examinar os objetivos da evidência, fazer questões abertas. O que é uma questão aberta ou uma questão fechada? Então, se o auditor chega lá e pergunta, Antônio, você tem procedimento para tal atividade? Você está fazendo uma pergunta fechada. Porque a resposta do Antônio vai ser tenho ou não tenho, sim ou não. Então, percebam, questões fechadas, resposta mais fechada ainda. Agora, uma questão aberta. Antônio, me mostre, me fale como que você faz a sua atividade. Me conta deste procedimento. Ou abrir a questão. Então, para o auditado, e aí uma coisa, não está aqui no slide, mas uma coisa que a gente sempre vê nos processos de auditoria. O auditado sempre recebe uma orientação, e isso é quase que uma regra, uma orientação básica em véspera de auditoria. Só responde que o auditor te perguntar. Então esteja preparado para somente responder o que ele te perguntar. Então agora vocês, enquanto auditores, têm que saber o quê? Perguntar. Como que vou perguntar? Porque o auditado está lá preparado para só responder o que você perguntar. Se você não souber perguntar, vai ficar uma coisa do sim ou não. E você não vai conseguir coletar as evidências necessárias para o seu relatório de auditoria. O auditor deve se referir-se à sua lista de checagem, tomar notas, deve descobrir a deficiência, considerar o impacto total do problema, da situação física real, da área de processo sobre a auditoria, enfim. O auditor ele tem que conseguir fazer toda essa análise, essa avaliação para concluir algo, como resultado da auditoria. Com relação ao controle da auditoria, o auditor tem que ter o controle da auditoria. Ele deve estar, novamente, preparado, ser pontual, insistir que o entrevistado responda por si só, falar somente o necessário, evitar mal-entendidos, manter questões claras e concisas, ser educado e calmo e cumprimentar as pessoas. O auditor não deve ser desviado, conduzido ou mal conduzido, ser enganado, deixar o auditado ditar o ritmo da auditoria, assumir ou presumir. O auditor deve estar preparado para estar atento na área de possíveis ocorrências durante o curso de uma auditoria. Por exemplo, auditados agressivos, auditados tímidos, pessoal faltoso, falta de documento, amostragem pré-preparada. Já falamos isso em outro momento, então sempre escolhe a tua própria amostragem. Casos especiais, você está auditando e acabou a energia durante a auditoria e não tem previsão de volta. É uma situação especial, não, vamos ter que fazer auditoria aqui agora, com essa energia, traz a vela. Não, é uma situação atípica, uma situação que ninguém planejou aquilo. Tá? Assuntos locais, costumes culturais. Então, costume cultural, muitas vezes, você programa um intervalo de tempo para auditoria e a empresa trabalha num processo diferente. Você programa 1 hora de auditoria e o hábito, o costume da região, eles ficam 1h30 para almoçar, Então você programou 1 hora para almoço, eles ficam 1h30 para o almoço. Então assim, o auditor ele tem que se deparar com isso e estar preparado para isso. Chantagem emocional. Então o auditado muitas vezes pode chegar lá para você enquanto auditor, se tiver não conformidade, eu posso perder meu emprego, Então o auditor, tome cuidado com isso. Tá? A comunicação durante a auditoria. Onde as evidências disponíveis indicarem que os objetivos da auditoria são inatingíveis. Qual que é o objetivo da auditoria? Busca da conformidade. Eu não vou buscar, eu não vou conseguir concluir, eu não vou conseguir ter evidências, algo está impedindo isso. Então, o líder dessa equipe de auditor, ele vai fazer um relatório com as justificativas, apresentar ao auditor cliente, o cliente da auditoria, e ao auditado determinando a ação apropriada, que pode incluir no término da auditoria ou mudança nos objetivos da auditoria. Aquilo que nós estávamos falando há poucos slides aqui sobre abortar a auditoria, interromper a auditoria. Qualquer preocupação fora do escopo da auditoria tem que ser notada e relatada ao líder da equipe. Toda auditoria vai ter um líder. Tá? Qualquer necessidade de modificação no escopo da auditoria,
que se torne aparente no progresso da auditoria tem que ser analisada criticamente, aprovada pelo cliente e, onde aplicável, com o auditado. Tá? Então é uma situação também, de repente você foi com planejamento, com o escopo, chegou lá, o escopo é diferente. Opa, vamos avaliar, vamos ver o que conseguimos fazer aqui, se vai haver essa adequação, né? Então eu preciso comunicar as partes envolvidas. Aqui tem uma tabela, né, com um resumo aí de todo o processo da auditoria, que espera-se que, seguindo, né, essa sequência, né, essa frequência aqui da auditoria, nós consigamos aí atingir os objetivos esperados. Então, a primeira coisa, né, estabelecer um clima favorável. Então, cuidado com as barreiras de comunicação. A entrevista. Então, a entrevista consiste em quê? Entendimento do requisito pelo auditado e entendimento da sistemática pelo auditor. Análise crítica. Então, o auditor ele tem que analisar criticamente a adequação da sistemática apresentada, né? E essa análise é uma parte em relação ao todo. Então, o auditor ele tem que estar buscando um todo. E aquilo que ele está vendo é um pedaço. Então, ele tem que conseguir fazer essa análise crítica. As amostras, né? Então, elas estão baseadas na experiência do auditor e elas fazem com que você assegure a verificação de conformidade. Análise da conformidade ou adequação. Então, tem que ter a constatação, né? Tem que ter a evidência objetiva, o fato, e tem que ter a fundamentação. Por que isto é conforme ou não conforme? A coleta de informações são subsídios para o relatório, né? Então, tem que ser relevante e suficiente. E a comunicação ao auditado, com transparência, com clareza e com abordagem positiva. Bom, é isso, né? Falamos aqui um pouco dos aspectos comportamentais aí durante a auditoria. Espero que todos aí tenham identificado alguma situação ou melhorias, aqueles que estão no processo de aprendizagem de auditoria, que consigam se deparar com isso. Próximo módulo nós vamos encerrar então esse treinamento, né? No próximo módulo nós vamos falar do pós-auditoria, né? Então, muitas vezes, do como que o auditor se mantém qualificado, como que é o pós-auditoria, tá ok? Espero todos aí, espero que tenham realmente aí aprendido ou adquirido mais conhecimento com esse módulo.